Olá, alunos! Sou a professora Jane, professora de Biologia. Hoje nós vamos estar estudando Introdução à Genética. Está na unidade de estudo de vocês, unidade de estudo 9, tá? Então, hoje a gente tem como objetivo estudar os conceitos fundamentais da genética, tá? Então, a gente vai abordar algumas palavras, né, que vocês já devem ter ouvido e às vezes tem dificuldade de saber o significado. E a gente vai aprender, então, esses conceitos hoje, tá? Conforme cada palavra que a gente vai estudar. Então, a gente começa aqui dizendo, né, e aprendendo sobre um pouquinho de genética, né? O que vem a ser a genética? Não tem como a gente falar sobre genética sem a gente mencionar DNA, né? Então, todo o histórico genético, né, toda a transmissão de características hereditárias, né, dos pais para os filhos, né, sempre está guardado lá no DNA, certo? Então, a genética é o ramo da biologia que vai estudar, né, os genes de transferência das características físicas, né, a gente pode dizer características físicas, biológicas, que passam de geração para geração, certo? Muitos cientistas, né, eles que são pesquisadores, né, geneticistas, que são pesquisadores dessa área, eles buscam, por meio dos genes, cura de doenças, né? Por meio disso pode produzir medicamentos para cura de doença, certo? Então, a genética, ela é uma base, né, para esses tipos de estudo, tá? E aqui nesse esquema, eu coloquei aqui um esquema da molécula de DNA, tá? Uma molécula de DNA é uma fita dupla, que a gente vê aqui, tá? E a gente fala também, a gente sempre escuta falar de cromossomos, né? Nada mais que é o DNA condensado, tá? Então, o cromossomo é o DNA condensado, certo? E aonde que fica guardado, né, esse material genético? Fica guardado lá no núcleo da célula, tá? Então, a gente tem as células, né, que são células eucariontes, tem um núcleo e o nosso DNA fica guardado lá dentro do núcleo. Então, para a gente falar só mais um pouquinho sobre o DNA, né, nesse slide aqui a gente vê as imagens da fita dupla de DNA, né? Então, cada fita, né, ligada uma outra pelas bases nitrogenadas, né, que você já deve ter ouvido, né? Timina, amina, citosina, guanina, tá? Que são as proteínas, né, ou bases nitrogenadas que formam, então, a molécula de DNA, certo? Então, a gente sabe que o DNA, ele armazena a informação genética da grande maioria dos seres vivos, tá? E a molécula é formada por nucleotídeos, né? Nucleotídeos que geralmente formam, então, essa dupla hélice aqui, né, do DNA, tá? Então, a gente tem aqui um esquema, já com as bases nitrogenadas, né? E aqui a gente tem também um outro esquema onde a gente vê, né, essa fita dupla, né, que é o nosso DNA. Aqui a gente aprende um pouquinho sobre o cromossomo. O cromossomo, ele é, então, né, o DNA que está ali condensado, de uma forma condensada, né, não é aquela fita, né, que a gente viu anteriormente que está toda aberta ali, né. Então, a gente tem aqui DNA condensado e aqui a gente tem, né, esse cromossomo, né, abrindo aqui as fitas de DNA, tá? Então, a gente tem aqui, quando a gente fala de cromossomo, né, o braço do cromossomo, né, as cromátides, a região do centro aqui que a gente chama de centrômero, tá? Então, eles são estruturas formadas por uma molécula de DNA que está associada a proteínas que chamam estonas, ok? É como se fosse uma linha em volta, né, dessas proteínas, ok? E assim, então, forma essa molécula de DNA. E aí aqui a gente tem uma imagem onde a gente representa, né, a célula, o núcleo da célula. Aqui tem a cromatina, né? A cromatina, a gente diz ali porque ela tem cor, né? De cromato, de cor, mas fica aqui guardado, né, nessa cromatina, as informações do DNA, tá? É um conjunto, um complexo aqui de proteínas, né, que compõe ali o DNA, que vai formar os cromossomos, né, que é o DNA condensado, e no momento que esse DNA começa a se replicar, né, ele passa a ser, então, essa fita aqui aberta, tá? Como a gente viu no slide anterior, ok?
E aqui a gente sabe que cada pedacinho, né, dessa fita tem um gene ali, tá? Então o gene é um segmento do DNA responsável pela determinação de um caráter hereditário, tá? Unidade de transmissão hereditária. Então a gente diz que ele é um pedaço do DNA, o gene é um pedaço do DNA. E aí a gente aprende um pouco de conceitos, né? Então o que é hereditariedade? Né, a herança genética que recebemos de nossos antepassados, né? Então os pais vão passar as informações genéticas para a sua descendência. Na herança genética a gente pode incluir caráteres físicos, tá? E até mesmo tendências a desenvolver doença, né? Então às vezes tem ali, né, nos antepassados, né, tem um histórico genético de doença na família, como por exemplo pode ser câncer, né, algum outro tipo de doença, e a sua próxima geração pode herdar esse gene. Às vezes esse gene não vai ser expressado, né, precisa, por exemplo, de fatores ambientais para poder expressar, né, a doença, tá? Então nem todo mundo que tem aquele determinado gene vai expressar a doença, tá? Então é por isso que é importante os fatores externos, né, influenciam num determinado gene para que determinadas doenças possam ser então expressadas, tá? Então a gente pode dizer aí, por exemplo, qual que é essas influências ambientais, né? Ultravioleta, né? Algum tipo de medicamento, né? Algum tipo de nicotina, né? Então vários fatores externos podem estar desencadeando, né? Para poder então expressar algum gene, né, que vai desencadear algum tipo de doença. Então, por meio da hereditariedade, os filhos podem se parecer com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com tios, né, com vários antecedentes a ele, certo? Por meio, então, dos genes. Então, a gente aprende agora algumas palavras que têm os seus conceitos, né, têm os seus significados. Então, aqui, quando a gente diz, né, o caráter, né, alguma característica do indivíduo, certo? A gente diz que é um estudo, né, tá estudando um grupo de caracteres, né, como, por exemplo, cor dos pelos, grupo sanguíneo, determinada doença genética, tá? Assim como os outros. O genótipo, né, o que vem a ser genótipo? É um conjunto de genes do indivíduo, tá? E o fenótipo é a manifestação morfológica ou funcional do genótipo, associada ao fator ambiental, como alimentação, exposição ao sol. Então, aqui a gente está falando de genótipo, né, dos genes, né? Então, o indivíduo tem um gene e de repente ele pode, né, estar exposto a algum fator ambiental e esse gene então vai fazer ele expressar algum tipo de fenótipo. Então, por exemplo, o que é fenótipo? Cor de cabelo, cor de olho, né, a estrutura física, isso tudo a gente pode chamar de fenótipo, a cor da pele. E aqui a gente também tem geração parental, tá? A primeira geração de um cruzamento, né? A primeira geração resultante desse cruzamento é F1, a segunda é F2 e assim sucessivamente. Então, quando a gente estudar, por exemplo, a primeira lei de Mendel, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a geração parental. Autossômico, né? Então, o que vem a ser essa palavra autossômico? São cromossomos, os cromossomos podem ser cromossomos autossômicos, tá? Quando não são sexuais, ou seja, todos os cromossomos, exceto o X e o Y, que são cromossomos sexuais, tá? Eles são autossômicos, certo? No total, temos 22 pares de cromossomos autossômicos, né? Então, exceto os cromossomos sexuais, né? O XX, o XY, os outros são todos cromossomos autossômicos. Locus gênico, posição de um gene no cromossomo, tá? Então aqui eu tenho, né, um modelo de um cromossomo, tá? Não naquele modelo que a gente viu anteriormente, tá? Mas aqui é o modelo de um cromossomo, tá? A gente tem aqui uma cromátide, né? E aqui a gente tem as regiões aonde fica o gene, tá? E a gente chama esse local aqui de locus, né? Local, um endereço ali, tá? Então aqui a gente encontra os genes, ok? Nos cromossomos, tá? Aqui a gente tem então separado aqui, né, as cromátides, certo? Alelos, são dois genes situados no mesmo locus. Então aqui eu tenho alelo azão e alelos azão, tá? Então estão situados no mesmo locus aqui, ok?
Genes alelos determinam o mesmo caráter. Eles se situam no mesmo locus em cromossomos homólogos, tá? Então, quando a gente fala de cromossomos homólogos, são cromossomos iguais, né? Que é um herdado, um cromossomo, são pares de cromossomos, um herdado da mãe e um herdado do pai, tá? Então, eles determinam um mesmo caráter. Homozigose, a gente diz aqui sobre os alelos que são iguais. Então, por exemplo, azinho, azinho, azão, azão, tá? Eu coloquei essas letras aqui, mas pode ser outras, né? Como pode ser vezão, vezão, vezinho, vezinho, tá? E aqui a gente tem, ok? Aqui a gente tem homozigose, né? A gente tem aqui azão, azão, que são dominantes, tá? E aqui a gente tem outra letra, né? Então a gente tem aqui Fzinho e Fzinho, que são homozigose, tá? Não dominante, que a gente tá falando de recessivo, tá? E aqui heterozigose, alelos diferentes, tá? Então, azão e azinho, ok? A gente tem alelos diferentes. A gente tem aqui esse exemplo na imagem, vezão e vezinho, tá? Então, a gente tá falando aqui de heterozigose, são diferentes, tá? Homo de igual e hétero de diferentes, certo? Heredograma é um esquema gráfico, né, utilizado, por exemplo, para apresentar, fazer estudo, né, na genética, certo? E ele é uma representação, né, em forma de símbolos, onde a gente pode identificar indivíduos conforme a relação desses indivíduos, né, parentesco deles, tá? E se o objetivo é estudar, saber, por exemplo, se os pais que têm genes, né, que vai expressar ali alguma doença, é possível por meio do heredograma analisar se os filhos podem ser portadores ou eles podem ser eles podem então expressar a doença, tá? Então quando a gente estiver estudando genética, né, mais para frente, a gente vai aprender e entender sobre o heredograma. Aqui nessa imagem a gente representa então, né, cromossomos. Então, a gente tem aqui o modelo de homozigoto, quando a gente fala que é homozigoto dominante, né, é apresentado pelas letras maiúsculas, tá? Aqui a gente tem um heterozigoto, a gente diz aqui dominante, porque a gente tem um azão e um azinho, e aqui a gente tem um homozigoto recessivo, né, porque a gente tem azinho, azinho. Então, sempre essas letras vão ser representadas assim. Pode mudar o tipo de letra, tá? Pode ser aqui um V, pode ser um F, tá? Mas sempre, quando a gente fala de homozigoto, quando é dominante, a letra é maiúscula, tá? Heterozigoto, as letras vão ser diferentes e a gente sabe que ali vai ter um dominante e vai ter ali um recessivo, tá? Então, por exemplo, aqui o indivíduo ele pode expressar ou não, tá? Ele pode ser portador de alguma característica, mas às vezes ele não vai expressar essa característica, tá? E aqui é a mesma coisa, a gente tem, tá, aqui o indivíduo que é homozigoto, heterozigoto e homozigoto, tá? São os genes aqui, né, representados por esses tipos de alelos, tá? Aqui um conceito de cromossomos homólogos, né, que eu já comentei com vocês, tá? Os cromossomos homólogos são apresentados em pares, certo? São apresentados em pares, tá? Apresentam a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero, sendo um de origem materna e outro de origem paterna, tá? Então, isso é um cromossomo homólogo. A gente também pode comentar sobre os tipos, né, de células, tá? Que os indivíduos, né, possuem. Então, a gente tem as células diploide e as células haploide. Então, qual que é a diferença de uma para outra? Então, quando a gente fala de diploide, né, aqui é sempre representado por 2 N's, né? Esse indivíduo que vai ter pares de cromossomos, tá? Sempre o cromossomo do pai, o cromossomo da mãe, né? E aqui a gente tem pares de cromossomos diferente daqui que a gente não tem, né? Que vai ser representado pela letra N. Então, aqui o indivíduo, ele vai ter aqui, né, 46 cromossomos, certo? Que é o encontrados nas células, né? Nas células somáticas, certo? E aqui a gente vai ter 23 cromossomos, aonde é encontrado nos gametas, no gameta feminino e no gameta masculino são encontrados 23 cromossomos. Então, lá no espermatozoide tem 23 cromossomos e no ovócito tem 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, né, forma lá o pronúcleo e ali, então, vai compor ali já um ser vivo, né, com 46 cromossomos, somando os 23 da mãe e os 23 do pai, certo? Então, a gente tem aqui a representação do que vem ser uma célula haploide e uma célula diploide.
Bom, tem outros conceitos também muito importantes para a gente aprender, tá? Então, o que vem a ser dominante, né? Que eu já comentei com vocês, tá? São genes que se manifestam tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, a gente viu anteriormente, né? Que a gente tinha um azão dominante, e quando tinha um azinho, também ali tem um dominante que é o azão, tá? Esse tipo de genes sempre são simbolizados pelas letras maiúsculas do alfabeto. Então, por exemplo, a gente vai estudar os estudos de Mendel, certo? Então, Mendel estudou ervilhas, tá? Então, quando ele estudou ervilhas, ele deu a letra, né, para identificar ali a expressão de cores das ervilhas, né, os alelos, ele representou por letra V, tá? Então, Vzão, dominante, né, homozigoto, e Vzinho, a gente tem aqui um heterozigoto e a gente tem aqui um dominante, né, que é o Vzão, certo? E recessivo. Os genes recessivos são simbolizados pela letra minúscula do alfabeto, como eu mostrei para vocês anteriormente, e só se manifestam quando estão em homozigose, tá? Então, precisa, por exemplo, de um azinho da mãe, de um azinho do pai, né, para poder expressar, então, aquela característica, tá? Só um pouquinho. Aqui a gente vê, então, ó, exemplo, cor verde das sementes da ervilha, né, que expressou os alelos aqui, né, os genes Vzinho, tá? Então, a cor verde, né, ela teve como identificação dos seus genes, né, dos alelos, Vzinho, tá? Aqui nessa imagem a gente pode ver, né, um pouquinho desse estudo, né, que Mendel ele realizou, utilizando, então, as ervilhas, tá? Então, aqui a gente tem as amarelas, né, representada pelos alelos Vzão, tá? Vzinho, e o verde Vzinho, tá? Então, quando tinha esses tipos de ervilhas no cruzamento que ele realizava, então ele denominou dessa forma aqui os alelos. Aqui nessa imagem, a gente pode ver também um outro modelo de estudo, né? Por exemplo, de uma investigação, né? Aqui a gente está falando de albinismo, tá? Então, a gente tem aqui, né? Quando o pai, né? E a mãe, eles têm aqui azão, azinho, né? Eles têm aqui um gene, né? Os alelos azão e azinho. A mãe também azão e azinho. E a gente sabe que os alelos, né? Os genes que expressam albinismo, eles são recessivos. Então, para um indivíduo ele expressar, para ele ser albino, ele tem que ter ali o gene recessivo, né? Ou seja, o azinho, tá? Então, quando a gente faz esse estudo aqui, né, nessa genética que a gente chama de genética clássica, tá? A gente tem aqui o azinho do pai, o azinho da mãe, né? Então, a gente sabe que eles são portadores, tá, do albinismo. Eles não são albinos, mas eles são portadores do albinismo. Uma vez que eles vão ter filhos, é possível de observar quantos filhos podem, né, ser portador e quantos que podem, por exemplo, expressar o albinismo. Então, aqui no cruzamento, a gente viu, a gente tem aqui, né, um cruzamento que deu dominante, né, sem nenhuma possibilidade. Aqui a gente tem já indivíduos que são portadores, tá? E aqui a gente tem um filho que realmente expressou aqui o albinismo, tá? Então, dessa forma, a gente pode analisar, pode avaliar, então, a possibilidade do indivíduo ter ou não, né, a probabilidade, na verdade, né, do indivíduo ter ou não a determinadas doenças, tá? Por meio desses alelos aqui, né, que nós estamos aprendendo. É importante também a gente falar sobre o genoma, né? O que vem ser o genoma, ok? O genoma é um código genético, ou seja, um conjunto de genes, tá? No material genético podemos encontrar todas as informações para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. Esse código genético está presente em cada uma das nossas células. Então, a gente está falando aqui de código genético, tá? E agora eu comento com vocês sobre o projeto Genoma, né, e o genoma humano, certo? Então, a gente está falando de genoma, que ele é um código genético, certo? E no genoma humano apresenta-se 23 pares de cromossomos que contêm os genes, tá? Por meio de estudos, né, foi observado isso aqui, tá? Todas as informações são codificadas pelo DNA, que é composto por ácido desoxirribonucleico, né? Então, todas as informações
tá, do genoma são codificadas pelo DNA. Então, por meio do genoma, a gente tem, então, o nosso código genético, tá? Qual que é a utilidade, então, né, do estudo de genoma? Né? Então, eu coloquei aqui a utilidade do genoma humano. Então, através, né, de um mapeamento genético do genoma humano, será possível muito em breve descobrir a causa de muitas doenças, tá? Na verdade, esses estudos já são feitos, já foram feitos há um tempo atrás, né? E por meio desses estudos, é possível produzir fármacos, né? Tratar doenças, certo? E a gente sabe que, com o passar do tempo, vai se evoluir muito mais, né? A investigação, então, do código genético, né? Porque a gente sabe que existe já um mapeamento, né, do código genético. Então, como eu comentei com vocês, muitos remédios, vacinas, tá, poderão ser desenvolvidos a partir dessas informações obtidas por pesquisas da área de genética, tá? Descobrindo a causa de várias doenças, doenças do ser humano, poderá adotar medidas de prevenção, né? Então, é possível, então, manipular ali, né, esse material genético, né, esse DNA, por exemplo, né, que é identificado, né, e fazer várias descobertas, né, e prevenir, tá? Como a gente aprendeu aqui, né, doenças. Então, o que vem a ser o Projeto Genoma? Né? Então, talvez vocês já ouviram falar de Projeto Genoma, né? O Projeto Genoma foi realizado com a colaboração de várias instituições, tá? Várias instituições, não foi apenas um pesquisador, foi vários pesquisadores. Então, o que eles identificaram, tá? Foi possível, por meio desse estudo, determinar a sequência de cerca de 3,2 bilhões, tá, de pares de base do genoma humano. Né? Quando a gente fala pares de base, a gente está falando daqueles pares de base que ligam as fitas de DNA, certo? E nós temos aproximadamente de 20 a 25 mil genes, tá, que geram cerca de 400 mil proteínas, né? Então, isso tudo a gente tem, né, no nosso organismo, e isso aqui, tá, é algo, né, uma informação universal, né? Então, os indivíduos, né, o Projeto Genoma humano, foi por meio desse estudo que se descobriu, então, ok? Que nós temos de 20 a 25 mil genes. Vamos falar um pouquinho agora, só para a gente finalizar a nossa aula, o que vem a ser alguns tipos de áreas de estudo da genética. Então, eu coloquei aqui genética molecular, genética clássica, tá? A genética molecular é o estudo das estruturas e funções dos genes no nível molecular. A gente não falou do projeto Genoma, tá? Então, o projeto Genoma é isso aqui, é a genética molecular, tá? A genética clássica foi o início da nossa aula, tá? Eu falando para vocês sobre aqueles conceitos lá, sobre os alelos, né, os tipos de cruzamentos que podem ser feitos para saber a probabilidade, né, da geração ter algum tipo de doença, tá? Então, a genética clássica, ela utiliza procedimentos e técnicas tradicionais, como mapeamento de cromossomos, tá? Ela é anterior à biologia molecular. Então, primeiro existiu a genética clássica, né, e depois veio, então, a genética molecular, certo? Então, nós temos aqui também genética de populações, né, que vai estudar, observar mudanças, né, nos genes de populações. Temos a genética ecológica, que é um estudo genético, né, levando em conta interações entre os organismos e aqueles, né, organismos que estão ali no meio ambiente, tá? E temos a genômica, estuda a sequência dos genes no genoma das espécies, né? A genômica também, né, a gente pode dizer que tem uma relação aqui com a genética molecular, certo? Então, com esses conceitos aqui, a gente finaliza essa aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!